E aí eu tô falando até um pouquinho baixo, qualquer coisa vocês me avisam se vocês não estão me ouvindo direito, tá? Tô tentando não forçar ela muito. Mas vamos embora aqui. Aí aqui, olha só, vamos compartilhar uma tela inteira. E aí vocês vão ver aqui agora o material que a gente estava fazendo, né? Deixa eu pegar aqui ele. Então, olha só, voltando para a explicação que eu estava dando. Então, o método de Sarros, ele consiste em repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Para quê? Para facilitar as multiplicações das diagonais. Que diagonais? Essa aqui, sempre de 3 em 3. Vou tentar, vou pegar um marcador de texto que é melhor do que a canetinha para marcar aqui vocês verem a diagonal. Ó, começando daqui, desse X, sempre de 3 em 3. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. E vou circular, acho que é melhor. Essas três aqui, ó. Esses três números aqui. Tá? É porque é tão ruim para eu escrever com essa canetinha que eu tô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essas diagonais aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Isso aqui é uma diagonal, tá? Tem essa. Aí essa aqui, ó. Sempre de 3 em 3. Sempre de 3 em 3. Essa aqui é a diagonal principal. DP. Começa do X. E depois a gente vai fazer a multiplicação com a diagonal secundária, tá? Depois a gente pega a diagonal secundária, que pega aqui desse número 1 aqui no cantinho. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Eu vou fazer passo a passo aqui para vocês, ó. Mas já tá aqui no materialzinho de vocês, ó. Tá tudo respondido já, tá? Mas vamos fazer aqui passo a passo. Então, me acompanha aí, ó. X vezes 6 vezes 1, nós temos 6x. Estou multiplicando, ó. 6 vezes x vezes 1. Tá todo mundo positivo, então não tem problema. Y vezes 1 vezes 2, 2y. Tá todo mundo positivo, não preciso me preocupar com o joguinho do sinal. E agora esse 1, 1 vezes 1 vezes 3 é o próprio 3. Só que sinais iguais na multiplicação fica positivo. Mais 3. Essa foi a multiplicação da diagonal principal. Agora eu vou fazer a multiplicação da diagonal secundária. Lembrando que menos a diagonal secundária. Tem esse menos aqui na frente. Eu sempre gosto de colocar. Eita, gente, desculpa, eu acho que eu gripei. Eita, Jesus. E minha filha também acordou hoje com febre. Eu e ela arriada hoje. Aí, ó, menos da formulazinha da diagonal secundária, e eu gosto de abrir um parêntese, e aí depois eu faço o jogo do sinal, tá? Aí eu vou apagar aqui e vou fazer a diagonal secundária agora. Vou apagar para não ficar muita poluição visual aí. E agora eu faço de 3 em 3 agora, ó. Esses 3. Depois esses 3. Sempre de 3 em 3. Tá? Essa é a diagonal secundária. A diagonal principal começa do X, do primeiro número que aparece. A secundária, o próprio número já está dizendo. Vai começar aqui do último número, tá? Lembrando que essas duas colunas que vocês estão vendo aqui é uma repetição, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação agora aqui, ó. 1 vezes 6 vezes 2 dá 12, né? 12 positivo. X vezes 1 vezes 3 dá menos 3x.
E agora, y vezes 1 vezes 1, o próprio y. Sinais diferentes, negativo. E agora eu faço aqui o joguinho do sinal com esse menos que está aqui fora, né? Que vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Vou repetir o primeiro aqui, que não tem problema nenhum. A primeira parte, mais 3. E agora o joguinho do sinal, ó. Sinais diferentes, menos com mais 12, menos 12. Sinais diferentes sempre é negativo. Agora esse com esse, ó. Sinais iguais, fica positivo na multiplicação. Sinais iguais agora, ó. Menos com menos y, mais y. E agora é só organizar e deixar na forma da equação geral da reta. Aqui recapitulando, ó, ax mais dy mais c igual a zero. Tá? É só a gente organizar isso aqui, ó. 6x dá para a gente somar com 3x, não dá? Todos eles têm um termo semelhante que é o x, então eu posso somar coisas semelhantes. 6 com 3 dá 9. 9x. 2y agora, 2y, onde é que eu tenho mais y? Aqui, ó. 2y com mais um y fica 3y. Ó, já tá ficando na cara da equação geral. E agora o c, né? Tá faltando o c. Eu tenho 2c, eu tenho 3 positivo e menos 12. Mais 3 menos 12, a gente tem aí menos 9. Igual a zero. Essa é a equação geral da reta, mas como eu disse para vocês, tudo em matemática tem que ficar o mais simplificado possível. Então, dá para a gente simplificar isso aqui. Por quem, professora? Ó, 9, 3 e 9. Ambos são todos divisíveis por 3. Eu vou dividir a galera aqui todinha por 3. 9 dividido por 3 é 3, fica 3x. 3 dividido por 3 é 1, então vai sobrar só o y aqui. Menos 9 dividido por 3 vai ficar menos 3, igual a zero. Essa é a equação geral da reta pelo método de Sarros, tá? Que é o determinante, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. E aí eu vou mostrar agora o método com um macetezinho do professor, que ensinou na primeira aula. Eu passei um videozinho que o professor estava ensinando a fazer isso aqui com um macete que eu vou mostrar agora para vocês. Até o momento, alguma dúvida? Não. Não. Então, eu posso apagar, não posso? Eu vou apagar. Pode. Quem não copiou, não precisa se preocupar. Vocês têm a aula gravada depois. Vou apagar tudo. Isso aqui já está tudo respondido, só que eu gosto de fazer com vocês, que eu faço passo a passo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Está tudo prontinho aqui para vocês, ó. Cálculo da diagonal principal, diagonal secundária, a equação geral da reta bateu aqui, ó. Equação geral da reta, essa daqui, tá? Certinho? E aí a gente vai utilizar um método de Sarros, mas ele com macetezinho, que eu também vou conseguir chegar aqui, que eu gostei daquele macete que o professor deu, eu achei mais fácil. Mas eu não sei se vocês também vão achar. Então, vamos fazer ele aqui. Fazer aqui do lado com macete. Vou até colocar aqui, ó, com macete. Eu gripei, Jesus. Com macete. Então, consiste também no determinante. Tem x, y, menos 1, né? Vou colocar os valores de x aqui. 6 e menos 3. Só que aí, eita, esse 3 ficou ruim. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui, que ficou parecendo um 9. Menos 3. Só que aqui eu não preciso colocar a coluna aqui dos uns e nem repetir a primeira e a segunda coluna. Qual é o macete?
macete é colocar x aqui embaixo novamente e y aqui embaixo novamente. Aí eu calculo o determinante, só que agora no lugar de multiplicar de 3 em 3, como eu estava fazendo, eu vou multiplicar de 2 em 2. Então, eu vou multiplicar a diagonal principal, ó, de 2 em 2, esse x vezes 6. Depois, esse menos 1 aqui, vezes esse menos 3. E depois, por último, esse 2 que multiplica a y. Isso aqui é o cálculo da diagonal principal, dp. Tá? Continua a mesma coisa, só que no lugar de ser de 3 em 3, agora é de 2 em 2. Dois números. X vezes 6, 6x. Aí nós temos agora menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3, menos vezes menos, mais 3. 2 vezes y, mais 2y. Acabei o cálculo com a diagonal principal, agora eu vou fazer a mesma coisa com a diagonal secundária, lembrando que tem um sinal de menos aqui na frente da formulazinha. Que fórmula? A fórmula como calculo determinante. dp, que é diagonal principal, menos diagonal secundária, que eu chamo de ds, tá? Aí eu coloco dentro do parêntese, ó, para eu poder multiplicar normalmente, depois eu me preocupo com o jogo do sinal. E aí eu vou fazer, deixa eu tentar mudar a minha canetinha aqui a cor, para tentar fazer, mostrar para vocês a diagonal secundária. Vou pegar uma cor aqui azul. Aí agora vamos lá. Esse y com esse menos 1, esse 6 com 2 e esse menos 3 com x. Esse é o cálculo da diagonal secundária, multiplicação de dois algarismos, né? De dois números aqui. Vamos lá agora fazer y vezes menos 1, menos y. 6 vezes 2 dá 12. E, por último, menos 3 vezes x menos 3x. E aí eu faço o jogo do sinal agora no final e resolvo. Deixa eu mudar de novo aqui a cor da minha caneta. Deixa eu ver se eu consigo, né? Tem hora que eu não consigo mudar a cor. Ah, consegui. Aí eu vou fazer aqui embaixo. Repete o 6x mais 3x, 3, desculpa, mais 2y. E aí eu faço o joguinho do sinal, ó. É só mudar o sinal da galera todinha que tá aqui dentro. Vai ficar mais y, vai ficar menos 12 e mais 3x. Pronto. E aí a gente melhora isso aqui, né? Para deixar da fórmula, deixar a cara da equação geral da reta, que eu vou fazer aqui em cima para não ter que apagar tudo. Eu vou fazer aqui em cima. 6x com 3x, 9x. Estou somando x. Agora eu vou ver os y. Somando os y agora. 2y mais 1y, 3y. Agora eu vou achar o c. Menos 2 mais 3, menos 9. E vou tudo isso aqui igualar a zero e vai cair naquela equação que a gente tinha antes, que a gente sabe que eu tenho que simplificar, né? Vou simplificar tudo por 3, porque todos esses números são múltiplos e divisíveis por 3. Todos eles moram na tabuada do 3, então eu posso dividir todo mundo. 9 dividido por 3, 3x. 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar só o y. Já sei que sinais diferentes vai ficar negativo. 9 dividido por 3 vai dar menos 3, igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta, da forma ax mais by mais c igual a zero. Aí, só para reforçar aqui a explicação. Quem vai ser o meu A? O A é quem acompanha x. Quem está acompanhando x aqui na minha equação vai ser o 3. Então, o A aqui na equação que eu achei é 3. Quem é o B? O B não tem. Quando não tem é porque o B é 1. Né? O B é aquele número que acompanha o Y. Se o Y está sozinha porque o B é 1. E o C é o número seco, sem letra. O C, no caso aqui, é o menos 3. Não precisa fazer isso, eu estou fazendo só para dar uma reforçada aí,
para que vocês vejam quem é A, quem é B, quem é C. Isso aqui é a equação da reta, tá? Então, a gente achou essa equação de diversas maneiras, de 3 maneiras. Tanto pelo coeficiente angular, que foi o primeiro método da aula anterior, que eu expliquei, pelo método alinhamento de 3 pontos, que foi semana passada, determinante, e pelo determinante agora com macete, né? Eu achei bem facilzinho esse determinante com macete. Eu não sei se vocês gostaram. O que vocês acharam? Qual é o mais fácil? Qual é o mais... Esse daí. Esse daqui, né? Bem facilzinho. É só se ligar que quando for multiplicar a diagonal secundária, tem um menos da fórmula, tá? Não esquece. E aí faz as diagonais direitinho com a caneta e uma régua, para não errar os números. Eu estou fazendo aqui na mão livre, então a diagonal não fica direito, né? Eu estou fazendo aqui na mão livre, então não fica direito. Mas com a régua e um lápis, vocês traçam ela bem direitinho para vocês não errarem a multiplicação dos números. E aí não Aí se tem erro. multiplicar, Aí é se só multiplicar, se multiplicar por -1, o resultado fica positivo, né? E o C, ele fica o C fica positivo e o outro fica negativo no isso. Se começo. por, se por acaso tiver assim a resposta, a resposta a gente chegou aqui, né? A gente chegou em 3x. Vou escrever aqui de novo: 3x Tá. mais y. Isso é um exemplozinho. Menos 3 igual a zero. Se por acaso a gente tiver o 3 não, né? Digamos que esse aqui, né? Que é o que acompanha o x, que é o a, se ele for negativo, só multiplica por -1 quando o termo que acompanha x, que no caso é o a, ele for negativo. O y não tem problema nenhum. Agora, se o primeiro termo, que é o que acompanha o x, que é o a, ele ficar negativo, que é o caso aqui, ó, -3, aí no final eu multiplico toda essa equaçãozinha por -1, só para deixar o primeiro termo positivo, tá? Porque em matemática, geralmente a gente não costuma deixar a primeira incógnita, a primeira letra assim, negativa. A segunda pode vir do jeito que vier, mas a primeira, geralmente, a gente multiplica por -1 para ficar mais bonitinho, tá? Aí, multiplicando aqui por -1, não, ó, quando a gente multiplica por 1, não muda nada, né? Vou colocar aqui, ó, os próprios números. Qualquer coisa, quando multiplicada por 1, é a própria coisa. Por isso que tem 1 aqui, porque qualquer coisa vezes 1 é o próprio. E por que menos? Esse menos é o que vai fazer eu trocar os sinais. Eu vou trocar os sinais aqui, deixa só meu sobrinho sair daqui. Pronto, já saiu. E aí vamos mudar aqui o sinal, ó, fazendo o jogo do sinal da multiplicação. Sinais iguais, ó, menos vezes menos, mais. O mais eu não preciso colocar na frente do número, tá, gente? Não preciso. Só quando é negativo eu sou obrigada a colocar. Agora, menos vezes mais, sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais agora, ó, -1 vezes -3, positivo. Então, observe que eu mudei e ficou positivo agora o primeiro termo, que é o A, tá? Então, a gente multiplica por -1 só nesses casos, ok? E em outros casos aqui também, que eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu gosto de ser repetitiva. Ó, digamos que eu esteja resolvendo qualquer continha, uma expressão, uma equação matemática, e eu chego à seguinte resposta: menos x igual a 3. Um exemplo, são exemplos. Em matemática, a sua incógnita ela não pode ficar negativa. Então, também aqui nesse caso, eu sou obrigada a multiplicar no final por -1, só para mudar o sinal da incógnita. A incógnita fica positiva e o resultado fica negativo. Tá? A minha incógnita, ela não pode ficar negativa. Vocês nunca vão ver em matemática a seguinte resposta: menos y igual a alguma coisa, menos k igual a alguma coisa, menos x igual a alguma coisa. Se aparecer, tem que multiplicar por -1, certo? Tirei sua dúvida, Camille? Certo?
Camille? Sim. Certo, Certo. né? Pronto. Aí vamos para o exercício agora. Deixa eu só ver aqui a hora. Vamos para o exercício. Depois eu vou tomar mais vitamina C, Jesus. Eita. Gente, peraí. Meu Deus do céu, isso aqui é minha filha que mexe no meu celular. Ai, meu pai. Como é que eu saio daqui? Peraí, gente. Pronto, sai. Meu Deus, ela tava assistindo um desenho no meu celular. Eu fui olhar agora a hora. Aí, sem querer, passou o vídeo que ela tava assistindo. Desculpa. Mas, enfim, eu tenho 15 minutos aí para meu dia. A gente tem tempo aí de sobra para trabalhar as questões, tá? E as questões estão aqui nesse material. Eu não fiz via formulário. Porque que como é algo que a gente tem que fazer conta, e no formulário é mais algo assim para marcar X ou escrever, eu não vi sentido fazer essa atividade no formulário. Então, essa atividade está exclusivamente aqui no PDF. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ele explica mais um pouquinho, ó, os métodos apresentados podem ser utilizados de acordo com os dados fornecidos pela situação. Os dois fornecem com exatidão a equação geral de uma reta, né, e aqui tem o desenhozinho da reta, né, e aí vamos para os exercícios, ó, eu tenho 1, 2, eu tenho 2 exercícios, tá? Todos esses 2 exercícios é para encontrar a equação geral da reta pelo método determinante. Aí vocês podem utilizar um macete, já que vocês acharam mais fácil, tá? Então, nesse 1 também é pelo método determinante, o 2 também é pelo método determinante. O 2 tem letra A e letra B. A letra A, né, pelo método determinante, como eu já havia dito, e a letra B, ele quer os pontos de interseção da reta com eixo x e y. O que é isso, professora? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar e ir lá para o desenho. Vou explicar no desenho. Ó, cadê? Sobe aqui. Ó, ponto de interseção. Ponto de interseção é quando a reta ela toca o eixo X. Onde ela tá tocando o eixo X aqui, ó? Tá? Ela tá tocando aqui, ela tá atravessando o eixo X. E para a gente achar esse ponto de interseção, quanto ele vale, a gente faz o X igual a zero. Ou, desculpa, o Y igual a zero. Porque o Y é zero aqui, gente. É o contrário. Como eu estou em cima do X, ó, do eixo X, aqui meu Y é zero. Aí, para achar a coordenada do X, né? Então, esse ponto aqui, quem seria esse? Eu vou chamar de T, ponto T, em homenagem ao meu nome, ponto T, tá? Lembrando que ponto é sempre representado com a letra maiúscula, por isso que eu tenho A, B, P, T. Então, esse ponto aqui, eu vou ter um valor para o X, que é o que eu quero achar, o Y aqui é zero. Eu não tenho y, porque eu estou em cima do eixo x, então a coordenada do y é zero. Então, basta eu pegar a equação da reta, substituir o y por zero, e eu vou achar quanto equivale a minha variável x. Aí eu coloco aqui, tá? E para achar o ponto de interseção do y, olha aqui onde a reta está cortando o y, ó, vou marcar o pontinho. Ela está cortando o ponto y, o eixo y aqui, ó, nesse ponto. Então, eu também quero que vocês encontrem esse ponto de interseção, que eu sei que como eu estou em cima do eixo y, eu não vou ter valor para o x. Eu quero só o valor do y aqui, eu quero esse ponto de interseção. Aqui eu já conheço que o meu x é zero, porque eu estou em cima do eixo y, não tem x. E aí, para achar o valor do y aqui, basta, na equação da reta, substituir o valor do x, que meu x aqui é zero. Substituindo lá na equação da reta o x igual a zero, eu vou encontrar o valor do y e a gente vai ter 2 pontos de interseção com a reta interceptando o eixo x, que é a abscissa, e a reta interceptando o eixo y, que é a ordenada, tá? Então, ponto de interseção é isso. É o ponto de encontro que a reta está cortando os eixos.
x e y. E a gente faz uma variável valendo zero e a outra valendo zero, faz a continha lá com a equação da reta e acha os dois pontos. Tá? Então, vamos fazer isso na prática. Deixa eu apagar aqui. E vamos voltar lá para o exercício. Oh, meu Deus, a minha setinha hoje não está querendo funcionar. Pronto. Eu vou fazer essa número 2. Eu vou fazer essa número 2 e vocês façam a número 1. A número 1 vocês vão fazer, tá? Vocês. E eu faço a número 2 justamente para mostrar como é que se faz esse ponto de interseção. Eu até coloquei aqui, ó, entre parênteses, ó, dica. Após encontrar a equação da reta, basta fazer x igual a zero para encontrar o primeiro ponto de interseção e depois y igual a zero para encontrar o segundo ponto de interseção. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática, tá? Então, eu vou fazer esse número 2 aí. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, eu vou utilizar um macetezinho do professor que eu gostei, tá? Gostei muito. Confesso que eu gostei muito também do macetezinho que ele fez. Então, eu vou só ajeitar aqui a página para mim, para eu ter mais espaço aqui para escrever aqui embaixo. Então, vou baixar bem aqui, deixar só o número 2 aparecendo, para eu poder ter espaço. Pronto, não vai mais. Isso aqui é o limite da página. E aí a gente vai fazer esse número 2, olha só. Pelo método do professor, que eu gostei. Ele disse até o nome, mas eu esqueci. Macete. Então, olha só. Determinante. Não liguem, tá, gente, que eu tô fazendo aqui. Eu não consigo fazer a reta, porque eu tô fazendo tudo com a mão livre, numa canetinha aqui que eu tenho. E aí não sai perfeito. Mas com a régua e com o lápis direitinho, vocês fazem tudo bem alinhado, tá? Pra ficar bonitinho. Eu aqui não consigo aqui mesmo. E aí, ó, primeira coluna para os valores de x, segunda coluna para os valores de y. E aí a gente tem aí, ó, quais são os x aí que aparece? Eu tenho x aqui, ó, 1. Só o x, gente, 1. Depois o próximo x, menos 2. Eita. Peraí. Pronto. Menos 2. Agora o y, ó, só o y agora. 2. E o próximo y é 5. Feito isso, o macete é colocar x aqui embaixo de novo e y aqui embaixo de novo. Aí passa o tracinho, né, do determinante e aí faz aquele cálculo da diagonal, né? De 2 em 2, ó, a primeira diagonal principal, então vamos multiplicar esse x vezes 2, depois esse 1 vezes esse 5, depois esse menos 2 vezes esse y aqui, tá? Aí depois eu faço da diagonal secundária. Então, vamos lá. Fazendo aqui as contas, ó. Lembrando que é diagonal principal, que é a multiplicação, menos ds, que é diagonal secundária. Sempre, sempre, sempre. X vezes 2, 2x. 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes y, menos 2y. Cuidado com os joguinhos do sinal. Agora, menos aqui da fórmula, abro um parênteses e vou colocar agora o resultado das multiplicações da diagonal secundária, que vai ser y vezes 1, depois eu faço 2 vezes 2, depois eu faço esse 5 vezes esse x. Y vezes 1 é o próprio y, 2 vezes 2 vai dar menos 4, 5 vezes x, 5x positivo. E aí, na outra linha, eu tiro esse parênteses fazendo o joguinho do sinal. Vou repetir aqui, né, a galera aqui da diagonal principal, que eu fiz o cálculo. Vou deixar mais ou menos já na cara da equação geral da reta, que é ax primeiro, mais depois by. O c vem depois, igual a zero. Tem que deixar com essa cara aqui. Então, 2x, vou trazer esse menos 2y para pertinho do x, ó, como eu não vou mudar ninguém de lugar aqui, eu vou mudar de lugar, mas eu não vou atravessar a igualdade, então o sinal continua o mesmo. Só estou trocando ele de posição.
já para ficar mais ou menos com a cara da equação geral. E aí, ó, fazendo o joguinho do sinal aqui, ó, menos vezes mais y, menos y, sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais, ó, menos vezes menos 4 aqui, mais 4. E agora, menos vezes mais, ó, sinais diferentes fica negativo, menos 5. E aí é só melhorar isso aqui, né, minha gente, ó. 2x. Faltou. Esse aqui é 5x, né, gente? Peraí. Na hora que eu fui multiplicar a diagonal aqui, ó, secundária, quando eu multipliquei 5 vezes x, eu engoli aqui. Coloquei só 5. Deixa eu colocar que é 5x, né? 5 vezes x, 5x. Desculpem, eu engoli sem querer. Pronto, então aqui é 5x. E a gente faz a continha, né? Vou somar tudo que tem x, depois eu somo tudo que tem y, depois eu somo todos os 6 e deixo na formulazinha da equação geral. Então, eu tenho 2x menos 5x, ó. 2x menos 5x. Eu estou devendo R$ 5, mas eu tenho R$ 2 na minha bolsa. Eu fico devendo ainda R$ 3. Então, aqui é menos 3x. Aí aqui sim eu vou ter que multiplicar por menos 1 no final. Observe que o meu ar vai ficar negativo, mas deixa para o final. Agora o y. Eu tenho menos 2y e menos y. Menos 2y menos 1y, a gente soma e repete o sinal. Vai ficar menos 3y. Agora os 6. 5 mais 4, 9. Igual a zero. Aí eu vou fazer a continuação aqui em cima, meus amores, ó, para eu não ter que, eu não tenho mais espaço aqui, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui em cima e vou puxar uma setinha para poder eu concluir aqui em cima, certo? Vou puxar uma setinha. Eu não tenho mais espaço para fazer. Aí, ó, eu posso dividir isso aqui tudo por 3 também. Vou dividir logo tudo por 3. Só que eu vou como o meu A tá negativo, né? Eu vou multiplicar por menos 3. Para eu não ter que depois dividir de novo por menos 1, né? Eu vou dividir logo por menos 3, tá? Vou dividir por 3, ó, porque você tem 3x, 3y e 9. Então, todos esses números são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir por 3. E vou dividir por menos para mudar o sinal para o meu primeiro termo aqui ficar positivo, tá bom? Então, dividindo todo mundo por menos 3 dividido por menos 3, vai ficar apenas x positivo. Menos 3 dividido por menos 3 vai ficar mais y, não é isso? Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1, não precisa colocar. Vai ficar menos 3, né, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó, 9 e dividir por 3, vai dar 3. Sinais diferentes, negativo. Igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Do número 2. Utilizando aí o macete que o professor passou para a gente. Alguma dúvida? Não. E agora tá faltando só os pontos de interseção, tá bom? Que eu vou fazer agora com vocês. Vou apagar, repetindo. Quem não copiou, não tem problema, porque depois vocês vão ter acesso aí a essa aula gravada e aí vocês vão copiar e sugiro que copiem, tá bom? Sugiro que vocês copiem mesmo. Então, vamos lá, vou apagar isso aqui e fazer os pontos de interseção, que é o que está faltando para a gente encerrar aqui. Vou deixar minha equaçãozinha aqui em cima, porque eu vou precisar dela. Vou apagar só o restante aqui embaixo. Ponto de interseção. Ponto de interseção é só pegar, vou fazer aqui o x igual a zero.
e substituir aqui, tá? Substitui onde? Na equação que eu achei da reta. Então, vai ficar 0 mais y menos 3 igual a 0. 0 é neutro, y menos 3 igual a 0. Como eu quero achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, esse menos 3 passa para o outro lado com a conta contrária. Y é igual a 3. Então, meu primeiro ponto de interseção, quando eu faço x igual a 0, vou chamar de P1, tá? Vou chamar de P1. Ponto 1. Eu tenho 0 para x e 3 para y. Ponto 2. Para achar o ponto 2 agora, é só fazer a outra variável, agora y é igual a 0. E substituir de novo lá na equação. Vai ficar x mais 0 menos 3 igual a 0, né? Que é a minha equaçãozinha. Só trocar, gente. Aí vai ficar x menos 3 igual a 0. Vai dar a mesma coisa, né? X igual a 3. Vai dar a mesma coisa, só que agora o meu x é 3 e o meu y é 0. Tá aqui os pontos de interseção, que é justamente onde a reta está tocando. Digamos que eu tenho aqui meu plano cartesiano, eixo y, eixo x, e aí ela está cortando exatamente aqui na abscissa, quando x for 3, e está tocando aqui também, onde tem a minha ordenada igual a 3. Então, digamos que tem uma reta aqui, mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, gente, não vai ficar reto. Não fica reto, que eu não consigo. Mas digamos que seja assim. Então, aqui nós temos os pontos de interseção, quando a reta está tocando o plano cartesiano, os eixos x e y. Dúvidas? Não. Não? Não. Então, beleza. Então, eu vou deixar vocês fazendo aqui o número 1, sozinhos. Vou apagar. E aí, tentem fazer o número 1 sozinhos para eu poder corrigir ainda nessa aula. Passam aí rapidinho. Só deixei o número 1 para vocês fazerem, porque o resto eu fiz. Façam aí agora. E eu vou pegar uma água enquanto vocês fazem. É pra gente só responder amanhã.
Meus amores, me avisem quando vocês terminarem. Terminar o quê? O número 1 que eu pedi para vocês fazerem. Ah, eu não ouvi, não. Eu pensei Não, eu pedi para vocês fazerem o número 1. Eu disse assim: faça o número 1, que o número 2 eu já fiz, para vocês fazerem o número 1 e eu fazer a correção para ver se está certo. Ah, então eu vou fazer aqui. Tá no grupo a atividade ou não? Oi? Tá no grupo a atividade? É essa que eu estou compartilhando, meu amor. Não está aparecendo. Não está aparecendo aí, não. Eu vou olhar. Ainda não almoçou, não. Só comeu costela de ovo e agora. E é o quê?
Tem no grupo a atividade? Tem, meu mãe, PDF. Mas você não tá vendo, não, que eu tô com... Não, tem como a senhora enviar de volta? Por Peraí, favor. tem. Só um momentinho. Deixa eu só responder a Lípio aqui, tá? Mas eu coloco lá de volta. Cadê? Turma do terceiro ano. Como vai terminar a aula? Como vai terminar a aula, eu vou deixar vocês fazerem em casa, tá? Tá, Jamile? Eu vou interromper aqui, Tá certo. porque já é meio de 10. Certo, Camille? Eu vou deixar vocês fazerem em casa. Eu vou disponibilizar de novo a material e mais tarde eu coloco as aulas gravadas. Pode ser? Pode ser. Então, um cheiro, bom almoço aí para vocês. Tudo de bom. Dúvidas no privado. Cheirinho. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. A senhora envia para mim a atividade.